A igreja, ela foi idealizada, aonde na eternidade, antes da fundação do mundo, foi anunciada pela primeira vez, porque nós podemos ver que no Antigo Testamento, professor, a igreja era um mistério. A gente não ouve falar de igreja no Antigo Testamento, era um mistério. Os profetas eram um mistério, mas foi revelado para nós, a igreja, no Novo Testamento. Quer dizer, ela foi idealizada na eternidade, foi anunciada pela primeira vez em Cesareia de Filipe. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a igreja. E Mateus, olha só, foi gerada, nós podemos dizer assim, ó, foi gerada, foi formada na cruz do Calvário e foi inaugurada em Pentecostes. Olha só, então, pegando um gancho aqui, Mateus, nós podemos ver o Evangelho do Rei, Marcos é o Evangelho do Servo, Lucas é o Evangelho do Filho do Homem, e Atos é o Evangelho do Espírito Santo de Deus. Porque nós vimos aqui, se a igreja, se a obra é sobrenatural, nós precisamos de recursos sobrenaturais. Aqui também nós podemos ver, para os cessacionistas que falam que um dom cessaram, não, Pedro vai dizer coisa nenhuma. A promessa diz respeito a vós, a todos que estão longe, aos vossos filhos e a todos quando o Senhor Jesus chamar. Ele continua chamando? Ele continua chamando. Então ele continua batizando com o Espírito Santo de Deus. Porque a obra é sobrenatural. Os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus. O maior curso de teologia e de evangelização foi com Jesus. Mas parou por aí? Não, Jesus falou assim, falta uma coisa, ficar em Jerusalém. Porque a obra é sobrenatural. Então nós precisamos de recurso sobrenatural. E com recurso sobrenatural, a igreja alcançou 54 cidades, 32 países e 9 ilhas do Mediterrâneo. Por quê? Com revestimento de poder, Jesus continua batizando no Espírito Santo, a salvação é ilimitada e glória a Deus por isso. Então a igreja, chamados para fora, não somos enviados para pregar sociologia, mas salvação. Não economia, mas evangelização. Não reforma, mas redenção. Não cultura, mas conversão. Não progresso, mas perdão. Não uma ordem social, mas um novo nascimento. Não revolução, mas regeneração. Não renovação, mas restauração. Não renascimento, mas ressurreição. A cruz e a ressurreição é a essência do Evangelho. Não uma nova organização, mas uma nova criação. Não fomos chamados a pregar democracia, não, mas Evangelho. Não civilização, mas Cristo. Somos embaixadores e não diplomatas. Segundo Peter, ele vai dizer que a missão da igreja, segundo ele, eu achei interessante aqui, eu já vou correr. Segundo esse teólogo, a missão e o propósito da igreja pode ser resumido em 7 pontos. Eu vou correr aqui. Primeiro, glorificar a Deus, edificar-se, glorificar, educar o seu círculo, evangelizar o mundo. Estou correndo aqui. Agir como força que com limites ilumina o mundo e promover tudo o que é bom. Agora, resumindo, eu já vou concluir a minha fala. A tarefa da igreja em 3 direções. Repita comigo assim, por gentileza. A tarefa da igreja em 3 direções. A primeira direção, olha que lindo isso aqui. Glorificar a Deus é olhar para cima. Primeiro, tarefa da igreja, olhar para cima. Esta é a principal razão da existência da igreja. Tudo que ela faz em adoração, louvor e serviço e testemunho deve ter como objetivo honrar e glorificar a Deus, reconhecendo sua soberania e grandeza. Olhar para cima em 3 direções. Olhar para cima, para dentro, olha só, e para dentro. Se resume nisso, olhar para cima, glorificar a Deus. Olhar para dentro significa edificar a si mesmo, fala de purificação. E olhar para fora. Olhar para fora. Que lindo isso aqui. Em 3 direções, a tarefa da igreja se resume em olhar para cima, tudo. A Bíblia fala, quer comais ou quer bebais, fazem tudo para a glória de Deus. Olhar para cima. Olhar para dentro. Olha só, edificar a si mesmo em purificação. E olhar para fora. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E eu termino aqui a minha fala, é claro, quando eu estava lendo este livro, eu falei assim,
eu falei assim, eu acho que Peter estava lendo Isaías capítulo 6. Porque Isaías capítulo 6 nós podemos ver o modelo da oração e a tarefa da igreja ali já. Porque Isaías, olha só, Isaías capítulo 6 ele fala assim, ó, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Ele tem uma visão do trono. Quer dizer, primeiro para cima, primeiro, amado, se não tiver uma visão do trono, primeiro nada adianta. Quer dizer, primeiro uma visão do trono, porque quando nós temos uma visão do alto, do trono, nós temos experiências com Deus. Aí sim, a tua pregação vai ter resultado. Porque você vai pregar conversão, você é convertido. Você vai pregar mudança, você foi transformado e mudado pelo Espírito Santo. Então primeiro nós temos que ter uma visão do alto, do trono. Isaías ele tem essa visão do trono, ele fala assim, quando eu vi o Senhor, num alto e sublime trono. Aí depois que ele tem uma visão do trono, os serafins começam, santo, santo. E olha só, o clamor dos serafins é interrompido com um ai. Com um ai. Não foi com sapatinho pular, não, foi com um ai. Ele fala, ai de mim que vou perecendo. Visão de dentro primeiro. Visão do trono, ele tem uma visão do trono. Visão do alto, ele tem uma visão do trono, de Deus. Visão de dentro, ele fala assim, ó, ai de mim. Até o capítulo 5 ele fala, ai da nação tal, ai da nação... nós somos especialistas em achar defeito dos outros. Mas quando nós temos uma visão do alto, do trono, ele fala, ai de mim que vou perecer. E quando você tem uma visão do alto, do trono, e uma visão de si mesmo, aí você está preparado, aí a visão para fora. Deus fala assim, a quem enviarei? Ele fala assim, agora pode enviar. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.